E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam tudo bem. Bem-vindos aí ao canal do RC. A gente trouxe aí um primeiro vídeo no canal com conteúdo do Excel, saindo do zero. E essa aula de hoje a gente vai ver um pouquinho de tabela dinâmica, beleza? Então, deixa o like, se inscreve no canal para não perder nenhuma aula e bora pra lá. Bom, rapaziada, hoje deixa eu mudar pro meu Excel aqui. Hoje a gente vai ver um pouquinho aí de tabela dinâmica, beleza? O que a gente vai ver hoje? A gente vai ver o que é a tabela dinâmica, a utilização da tabela dinâmica, formatação da tabela dinâmica, calculando com a tabela dinâmica, fazer uma análise e o dashboard. Beleza, rapaziada? Então vamos lá. A gente tem aqui, olha, uma tabela de vendas que o pessoal mandou pra gente poder fazer uma análise. E o nosso gerente aí que solicitou a análise, o que ele quer? Ele quer ver venda por produto, lucro por produto, vendas efetuadas por vendedor, lucro obtido por vendedor, vendas por estado e vendas por tipo de venda. Onde que está esse tipo de venda? Está aqui, rapaziada, vendas por tipo, aqui no caso não seria venda, tipo de venda, seria tipo de pagamento. Beleza? Então vamos lá. Rapaziada, o que é uma tabela dinâmica? Bom, tabela dinâmica, rapaziada, serve para auxiliar a gente aí e acelerar alguns processos que a gente tem que fazer. Como por exemplo, a gente tem aqui uma tabela que ela tem vários vendedores, vários tipos de pagamento, vários estados, vários produtos. E pra gente não ter que ficar, filtra esse produto aqui, soma tudo que ele tem e e chega no resultado, a gente tem um recurso dentro do Excel que se chama tabela dinâmica. E o que ela faz? Ela pega esses dados, pivota essa tabela, ela formata todos esses dados e calcula através de uma inteligência dentro do Excel, ela calcula automaticamente algumas informações pra gente. Vamos ver na prática como funciona isso. Então beleza, olha, a gente recebeu essa tabela do nosso gerente e ele solicitou pra gente trazer esses indicadores para ele. E no final a gente vai montar um dashboard com esses indicadores. Como que vai funcionar? Bom, para você que nunca mexeu com uma tabela dinâmica, primeiro a gente tem que selecionar os dados que a gente está trabalhando e vir aqui na opção inserir. Dentro da opção inserir, ele já está aqui no cantinho, olha, tabela dinâmica. A gente vai dar um clique aqui, ela vai abrir essa caixa de diálogo. Nessa caixa de diálogo ele pergunta o seguinte: para você escolher os dados, ou seja, se você não tiver selecionado nenhum dado, ele vai perguntar para você aqui, olha, selecionar qual que é os dados que você quer. No caso aqui vou apagar e vou mostrar para vocês, ó. A gente vai clicar aqui, ele já selecionou a tabela inteira. Depois aqui a gente vai clicar na opção nova planilha, ele vai abrir uma nova guia aqui embaixo e vai inserir a tabela dinâmica. Como eu já tenho uma guia aqui para colocar elas, vou clicar em planilha existente, selecionar o local, vou vir aqui e vou selecionar esse local e vou dar um OK. Bom, rapaziada, aqui ó, ele apareceu para mim a base da tabela dinâmica. E aqui que está o X do negócio. Tá vendo que aqui a gente tem os cabeçalhos da tabela que a gente importou, quer ver, ó? Produto, valor de produto, custo de produto, quantidade de produto. Produto, valor de produto, custo de produto, quantidade de produto e assim por diante. Todos esses cabeçalhos dessa tabela que eu selecionei estão dentro da tabela dinâmica. E aonde que está a parte da análise? Rapaziada, a parte da análise da tabela dinâmica está aqui. O que a gente consegue fazer para o Excel poder calcular para a gente? A gente consegue fazer filtros, a gente consegue jogar essas opções aqui em linhas e ele vai colocando em linhas para a gente o que a gente quer. A gente tem a opção de colunas, ele vai dividir por colunas as informações e os valores, aqui ele vai calcular os valores. Vamos ver isso na prática, olha. Qual que é o primeiro indicador? O primeiro indicador, nosso gerente quer ver vendas por produto e lucro por produto no segundo indicador. A gente pode fazer tudo isso numa vezada só, quer ver? A gente faz o seguinte, a gente joga produto na linha, ele já organiza a minha tabela. Se a gente ver a nossa tabela, ela tem vários produtos, produto A até produto E, e automaticamente o Excel entendeu, pegou aquele período que a gente selecionou e falou, opa, ele quer o produto, então eu vou colocar um produto de cada vez, um embaixo do outro, ou seja, ele resumiu a nossa tabela, como se a gente selecionasse aquela linha, viesse em dados e viesse na opção de remover duplicados. Aqui, como não tem nenhuma, ele não está habilitado, mas aqui, opa, calma, página inicial não, que a gente selecionar aqui e vier em dados, aí ele remove os duplicados, beleza, rapaziada? Então eu já tenho aqui o produto. O que ele quer ver? Ele quer ver venda por produto. Então eu venho aqui, olha,
Pego aqui o total de venda, que seria a quantidade de produto vezes o valor dele. Eu tenho um total de venda, jogo aqui no valor. Por quê? Porque se eu colocar aqui, ele vai mostrar para mim o valor de venda de cada produto, porque eu estou jogando em linha. Eu quero ver a soma do total de venda para o produto A, a soma do total de venda para o produto B. Como que o Excel entende isso? Através do valores, ou seja, eu estou jogando valores aqui para ele calcular. E a mesma coisa para o lucro. Então eu vou jogar o lucro aqui e ele vai calcular automaticamente para mim do produto A qual foi o total de venda e o total de lucro, beleza? Bem simplesinha, a tabelinha está aqui. Se a gente quiser jogar mais alguma informação aqui para o nosso gerente, a gente pode jogar quantidade total de produto vendido. A gente pode colocar aqui o total de custo de produção desse produto, beleza? Bom, pessoal, vamos formatar a tabela aqui agora. Sempre que a gente vai formatar a tabela, o que a gente faz? Quando a gente tem alguma opção do Excel que tem mais de alguma ferramenta dentro dele, quando a gente seleciona, ele aparece essas guias aqui em cima, olha. Se a gente observar, ó, cliquei fora, não tem mais nenhuma opção, só isso aqui que eu consigo trabalhar. Mas a tabela dinâmica ela tem algumas ferramentas adicionais. Então ela traz pra gente aqui a análise da tabela e o design. Bem rapidinho, tá, rapaziada? Se a gente fosse trabalhar aqui em análise de tabela dinâmica, quais são as opções que a gente tem? A gente tem a opção de renomear nossa tabela dinâmica, trabalhar em cima do campo que a gente está selecionando. Por exemplo, eu posso colocar aqui esse campo para ele ser uma contagem ou uma soma. Então aqui ele já faz o cálculo, você escolhe qual tipo de cálculo. Como a gente queria a soma, ele já entendeu. O que a gente consegue fazer? A gente consegue inserir um segmentador de dados. Como que funciona isso? A gente seleciona aqui e eu coloco aqui, por exemplo, eu quero criar um filtro na minha tabela por produto. Então sempre que eu seleciono o produto A, ele vai aparecer produto B, produto C, D e E. Fechou? Vamos dar um Ctrl Z aqui até assumir isso. A gente tem, deixa eu voltar aqui. A gente tem uma linha de tempo. Se a gente tivesse uma coluna que trabalhasse com tempo e eu quisesse saber, se eu tivesse na minha tabela vendas de 2019, 20 e 21, eu inseria aqui uma linha de tempo, selecionaria a tabela, a coluna de data e ela filtraria para mim. Eu selecionaria lá, quero ver por ano. Então eu seleciono, ele vai aparecer um botão parecido com o de segmentação de dados, com o ano de 2019, 20 e 21. E eu seleciono o ano que eu quero e ele já faz o cálculo automático. Aqui a gente tem a opção de atualizar a tabela dinâmica, por isso que ela é dinâmica. Sempre que eu insiro algum dado nessa base, sempre que eu insiro algum dado na base que a tabela dinâmica está usando para ser formada, e eu clico aqui em atualizar, todas essas informações já aparecem na tabela dinâmica novamente. Cria uma tabela nova com as mesmas formatações, com a inserção dos dados novos, beleza, rapaziada? A gente tem a opção de alterar a fonte de dados. Eu não quero que essa tabela dinâmica mais trabalhe com essa daqui, eu quero que ela trabalhe com uma outra base. A gente tem a opção de alterar por aqui, a gente clica aqui e ela volta na opção de selecionar uma tabela. Como eu não quero mexer com isso, eu vou deixar assim. Aqui a gente tem a opção de limpar filtro, limpar tabela, modificar. Esse campo aqui a gente vai ver mais pra frente, que é a de gráfico. E aqui tem a questão de mostrar a lista de campos, botões e cabeçalhos de campo. Então vamos lá para o design, que é o que a gente quer. Vamos formatar nossa tabela aqui. Aqui já tem alguns formatos pré-programados do Excel. Geralmente eu utilizo o azul para dar um destaque. Quais são as outras opções que a gente tem aqui? A gente tem a opção de remover linhas, inserir uma linha em branco ou remover uma linha em branco abaixo de cada produto. A gente tem a opção layout do relatório, que aí a gente tem 3 formas de trabalhar com a tabela dinâmica. A gente pode trabalhar com formato compacto, mostrar em estrutura de tópicos e formatação de tabela. Como a gente não tem dados que se desmanchem aqui embaixo, como por exemplo, se eu colocar aqui, olha, vamos puxar aqui, ó, vendedor, ele está embaixo aqui da Ana Carolina, certo? Então se eu vier aqui mostrar em formato estrutura de tópicos, ele já coloca o produto aqui e joga para baixo a informação. Se eu colocar aqui em formato compacto, ele joga o produto em cima e as classificações embaixo, mas geralmente o que a gente usa no mercado é formato tabela, que aí ele joga produto na frente, tá, os vendedores aqui, e ele vai colocando. Se a gente quer repetir o produto, vem aqui no opção de relatório, repetir todos os rótulos de dados. Não quero mostrar só uma vez. Não repetir rótulos de dados, beleza? Bem rapidinho, só uma explicação bem rápida dessa parte. Vou retirar o vendedor, porque a nossa tabela trabalha só com essas informações. Aqui, vou tirar os subtotais, não mostrar subtotais, e os totais gerais eu vou deixar habilitado para linhas e colunas, para ele mostrar esses totais aqui embaixo. Já vamos formatar aqui, olha, tudo isso aqui, a gente vem aqui na opção de texto, formata como moeda. Fechou, rapaziada? Então, tá aqui o valor dos materiais. Aqui a gente já tem os dois indicadores, valor de venda e o lucro bruto por produto. Vamos ver agora aqui, total de vendas por vendedor. Então o que eu vou fazer? Eu vou inserir uma outra tabela, certo? Mas eu preciso ficar vindo aqui, seleciono essa tabela.
Aí eu seleciono ela inteira, venho inserir tabela dinâmica, dá uma planilha existente, pivot, seleciono aqui, dou um OK. Posso fazer isso? Posso, mas eu também posso vir aqui, copiar essa tabela que já existe, colar embaixo, dar um OK, beleza? Ah, mas aí tá com as mesmas informações de cima. Calma, apavorado. Vem aqui em análise, limpar tudo. Aí já zerou a minha tabela. Eu posso trabalhar agora com as opções que ele quer: vendas por vendedor, lucro por vendedor. Nessa opção aqui eu vou ter que dividir em duas tabelas, porque depois na hora de fazer o nosso dashboard eu vou ter que colocar a informação de uma tabela e organizar, depois colocar a informação de outra tabela e organizar o filtro. Se eu filtro por lucro do maior para o menor, nem sempre o que eu vendo traz o maior lucro, certo? Porque eu posso vender 1000 produtos que custam R$1 e ter R$1.000, ou vender 900 produtos que custam 2 e ter 1.800. Então a venda vai ser menor e o lucro vai ser maior, e aqui a venda vai ser maior e o lucro vai ser igual, beleza? Não sei se deu para entender aí. Então o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar a tabela e vai trazer para cá em linhas vendedor, e aqui na frente a gente joga o total de vendas, beleza? Formata total de vendas como moeda. Vamos pegar aqui, opa, moeda brasileira. Você vai ver que o valor aqui bate, ó, 106 mil. Os dois valores aqui estão batendo. Fechou. Vou copiar essa tabela, vou colar ela aqui e vou alterar. A única coisa que eu vou alterar nela, o que que é? Aqui eu tô pegando o total de vendas. Aqui eu vou pegar, vou selecionar aqui, vou selecionar lucro bruto, beleza? Lucro também tá batendo, fechou. Os dados estão conversando entre eles. Bom, próxima tabela que a gente vai fazer: vendas por estado. Como que a gente calcula isso? Vamos lá, vou copiar aqui, vou jogar aqui embaixo e eu vou inserir aqui uma informação que vai ser o seguinte: eu vou colocar o total de vendas por estado. Porém, eu vou mostrar para vocês como um jeito que a gente poderia trazer uma outra informação aqui na frente, mas um pouco mais, seria o quê? Uma informação um pouco mais detalhada. Mas aí aqui a gente trabalha no próximo, quer ver, ó? Então aqui eu vou limpar a tabela dinâmica de novo, bem rapidão, limpar. O que a gente vai ver? A gente vai ver vendas por estado. Então eu jogo estado em linhas e na frente eu coloco total de vendas, beleza? Vou trazer uma informação também aqui que vai ser importante para o meu gerente: a quantidade de produto que cada estado comprou. Fechou? Então eu já tenho aqui a informação do total de produto, quantidade de vendas, formatado como moeda. Tá batendo o total, tá batendo o total, tá batendo o total. A única coisa que tá diferente é as formas com que a gente está chegando nesse resultado, beleza? Aqui a gente trouxe por produto, aqui a gente trouxe por vendedor e aqui por estado, beleza? Vou mostrar aqui na frente um detalhado que pode ser, na verdade vou jogar aqui embaixo essa outra tabela e vou limpar ela. Vocês vão, agora a gente vai usar uma opção que pouca gente conhece. Eu vejo a maioria das pessoas fazendo isso na mão, e o Excel pode fazer automático, beleza? Como que é? Eu quero ver aqui, ó, por vendedor, qual foi o estado que ele mais vendeu. Como que eu faço isso? Beleza, eu pego o total de vendas, vou colocar aqui. Só que aí, ao invés de eu pegar uma soma dos valores, eu vou alterar esse campo para contagem. Porque daí o que acontece? Ele vai contar para mim quantas vezes teve venda. Ou seja, Ana Carolina vendeu 6 vezes, Ana Paula 14, Anderson Costa 7, Carlos Roberto 10 e assim por diante. Só que eu quero quebrar isso por estado. Como que eu faço isso? Tem duas maneiras, rapaziada. Eu posso pegar aqui, ó, estado, jogar em vendedor. Aí aqui ele já vai mostrar pra mim que é a Ana Paula. Aí eu venho e formato a minha tabela aqui, igual a gente formatou a de cima, tirando os totais gerais. Eu já tenho informação, correto? Mas olha o tamanho que ficou essa tabela. Tá vendo? Ela ficou um pouco extensa. Então o que que eu faço? Essa é uma forma. Eu tenho a outra forma, que é dividir os estados em coluna. Aí o que que eu vejo o pessoal fazendo? Eles filtrando aqui: Espírito Santo. Aí seleciona tudo, cola na frente. Aí depois vem colando cada estado, cada valor de estado em uma coluna. Mas isso é um pouco de perca de tempo, e o Excel tá aí para tornar a gente mais produtivo no nosso dia de trabalho. Como que a gente faz isso? Alterando o estado que está aqui na caixa de linhas para a caixa de colunas, beleza? Então aqui a gente já tem a expansão, quais os estados que a Ana Carolina vendeu,
quais estados a Ana Paula vendeu e o total de vendas, qual foi o estado que o Anderson Costa vendeu e o total. Fechou? Esse é um jeito da gente pivotar a tabela e trabalhar dividindo em colunas e linhas. Beleza? A gente já ajustou aqui. Esses nomes aqui, rapaziada, eles podem ser editados, tá? Se a gente vier aqui, configurações do campo de valor e editar o nome aqui, olha. Colocar ali é total de vendas. Vendas com M não existe, né? Vendas. Vou dar um OK. Ele já altera. Isso é bem simples. Dá 2 cliques no campo. Vem aqui e coloca quantidade, produto. 2 cliques no campo. Custo de produção. Opa. 2 cliques. Total de vendas. Talvez ele não vai deixar, porque já tem uma tabela com esse nome. Quer ver, ó? Vamos ver se ele vai deixar. Ah, ele deixou. E lucro bruto. Beleza? Tá vendo? Ó, tem hora que ele dá uns bug aqui. Aí. Tem hora que ele muda o nome e não deixa a gente fazer os ajustes aqui nos nomes da tabela, mas aí a gente acha um nome coerente com a informação que a gente quer. Beleza, rapaziada? Então depois aqui a gente traz aqui o total de vendas por vendedor e estado. É uma informação nova que a gente trouxe por... Aqui a gente trouxe vendas por estado, que é o que está solicitando aqui. Aqui é uma informação adicional para o nosso gerente. Bom, agora a gente vai fazer aqui, ver pelo vendedor qual foi o tipo de venda que esse vendedor mais fez, para ele trabalhar algumas informações. Como que eu faço? Eu seleciono aqui. Na verdade eu vou selecionar essa tabela, que a gente vai fazer uma tabela parecida com essa. E eu vou limpar ela. Análise de tabela dinâmica, opções, limpar. O que eu vou trazer? Eu vou trazer aqui vendedor. Porém, aqui eu vou ensinar um outro campo. A gente já viu valores, já viu linhas, já viu colunas. Agora a gente vai trabalhar o filtro. Como que a gente trabalha o filtro? Deixa eu jogar isso aqui um pouquinho para baixo. Porque eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar o vendedor aqui em filtros. Aí ele sumiu, mas aqui está a lista suspensa com os nomes dos vendedores. Eu posso deixar ela aqui na opção desmarcada, selecionar vários itens. Ou eu posso e eu só posso selecionar uma pessoa e filtrar. Ou eu deixo aqui selecionar vários itens e eu posso flegar as pessoas que eu quero ver dentro do meu time. Se eu tivesse um time dividido por região, eu selecionaria o time da região A, time da região B e veria, beleza? Vou dar um OK, deixar desmarcado aqui. Agora o que eu vou trazer? Eu vou trazer aqui, olha, em linhas o tipo de pagamento. Se o cara fez uma venda à vista, no boleto, cartão de crédito ou débito. E eu vou trazer o total que esse cara vendeu. Vou alterar esse dado aqui, deixa eu vir aqui, moeda. Eu venho aqui, se eu filtrar aqui Ana Carolina, então OK, ele mostra somente as vendas dela, quantas foram. Bom, vamos lá, a gente já fez aqui todas as tabelas dinâmicas que tem as informações dos indicadores que a gente quer mostrar para o nosso gerente. Agora a gente tem que trabalhar esses indicadores visualmente. Se eu entregasse essa tabela para ele, ele ia entender, ele ia fazer a leitura dessa tabela, até porque ele é um gerente. Ele não é um cara mais leigo no assunto, ele já provavelmente sabe trabalhar com essas informações. Ele veria aqui nessa tabela, opa, eu tenho aqui os produtos, então eu tenho o custo de produção desses caras, total de venda, ele chegaria no resultado. Mas a gente pode trabalhar isso de uma forma visual, por isso que a própria tabela dinâmica traz para a gente a opção de gráfico dinâmico. A gente trabalha com gráfico dentro das tabelas dinâmicas de duas formas. Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Aqui a gente vai inserir aqui a gente vai montar o nosso dashboard. Então, a gente tem duas, como eu disse, tem duas maneiras de a gente trabalhar com gráfico dentro das tabelas dinâmicas. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na opção, vou inserir um gráfico, e essa é a primeira maneira. A gente seleciona um gráfico manual e monta ele. Geralmente eu costumo fazer isso porque os gráficos dinâmicos eles são um pouco mais difíceis de... Não é que são difíceis, eles selecionam todas as informações da tabela dinâmica e não tem como você eliminar algumas coisas. Então se a gente vier aqui e selecionar o dados, aqui vai ser vendas, e eu vou selecionar aqui nessa opção, dentro da tabela dinâmica, qual foi o total das vendas por produto. E nesse campinho aqui eu vou selecionar a minha legenda. Qual que é a legenda? Os produtos. Vou dar um OK. Fechado. Dou um Enter aqui. Aqui está em dólar. A gente tem que ajustar isso aqui. Eu vou fazer isso bem rapidinho. Vou vir aqui.
número geral, mudar aqui para moeda, fechado. Como a gente já tem, eu vou ajustar o título, então a gente já pode trabalhar aqui. Vou colocar para cá, aqui no título vou colocar vendas, valor de vendas por produto. Fechado? Bom, o próximo gráfico ele quer ver lucro, então eu já vou copiar esse gráfico, vou pular aqui embaixo para a gente não perder tempo. Aqui a gente vai vir aqui em selecionar dados e a única coisa que a gente vai fazer é alterar a referência desses dados. Então vou vir aqui na opção editar, vou vir aqui em vendas, total de lucro por vendas. Vou selecionar aqui na minha tabela dinâmica, ao invés de ser vendas, eu vou selecionar lucro e vou dar um enter. Beleza? Já vê que já calculou os valores e já colocou para mim aqui no gráfico. Outro gráfico que o nosso gerente quer ver, outro indicador que o nosso gerente quer ver é vendas por vendedor. Então vamos pegar aqui, vou inserir um gráfico de barras laterais. Então deixa eu pegar ele aqui. Gráfico de barras laterais, vou colocar aqui embaixo. Beleza? Então a gente já tem aqui dois gráficos de barras que a gente vai usar, um para fazer vendas e o outro lucro. Aqui ele vai querer por vendedor, então vamos aqui na opção do design do gráfico, selecionar dados, adicionar vendas por vendedor. Opa, vendas por vendedor. Vou selecionar lá na tabela dinâmica o valor das vendas por vendedor. Vou dar um OK. E no campinho aqui, no intervalo do rótulo de eixo, vou selecionar o nome dos vendedores. Beleza? Ele já colocou aqui para mim. Vou dar um OK. Essa opção aqui a gente pode tirar. E esse gráfico aqui, para ele ficar um pouquinho mais bonito, vamos dar uma crescida nele aqui para baixo. Esse aqui também é a mesma coisa. Vamos dar uma crescida nele aqui para baixo. Fechou? Fechou. Bom, vamos colocar aqui. Agora a gente vai fazer aqui alterar tipo de gráfico, não. Selecionar dados, adicionar lucro de vendas por vendedor. Por vendedor, beleza? Vou selecionar o valor da série. A gente vai trazer aqui. Aqui está o valor das vendas, do lucro no caso. E aqui a mesma coisa. Opa, deixa eu editar. Vou selecionar o nome dos vendedores e vou dar um OK. Beleza? Tá vendo que aqui tá meio bagunçado, tá meio fora? Eu quero deixar isso aqui bem organizadinho. Então como que eu faço? Eu venho aqui na tabela dinâmica, clico com o direito do mouse em cima da tabela que eu quero filtrar, venho aqui na opção de classificar, mais opções de classificação, altero aqui na opção de, aqui tá manual, ou seja, você pode arrastar os itens e organizar. Eu quero aqui, ó, selecionar uma coluna que ele vai filtrar para mim. Então eu coloco crescente de A a Z e vou filtrar o total de vendas. Aí o total de vendas aqui ele vai ficar do menor para o maior, porém quando a gente vier no gráfico, ele tá do maior para o menor. Fechado? Fica a dica aí. Vou fazer a mesma coisa para cá. Direito do mouse, classificar, mais opções, crescente de A a Z, soma de lucro bruto. Beleza? Aparentemente os gráficos estão iguais, não tem nenhuma diferença. Mas na hora que a gente formatar, a gente vai ver que os valores se alteram. Bom, agora aqui a gente vai inserir um gráfico de vendas por estado. E esse gráfico aqui, a gente vai usar também um gráficozinho de barra. Então deixa eu inserir aqui. Inserir. Vou vir aqui na opção barras, gráfico de barra. Vou colocar ele aqui embaixo. Lógico que aí vai ser um pouquinho menor. Vou selecionar dados. Adicionar. Vou vir aqui na opção da Pivot Tables. Aqui vai ser vendas por estado. Opa, por estado. Vou selecionar o valor. Aí aqui nesse gráfico eu não vou mostrar valor, tá, rapaziada? Eu vou mostrar soma da quantidade de produtos. Vou dar um OK. Aqui no caso vou selecionar a minha guia de estados. Fechou? Beleza, vou dar um OK. Vou tirar essa opção aqui. Depois a gente vem editar esse gráfico. Bom, aqui eu vou inserir um gráfico de rosca. Então vamos aqui. Opção inserir. Vou selecionar aqui na opçãozinha da pizza. Vou vir em rosca. Vou colocar aqui embaixo. Do lado desse aqui. Depois a gente organiza. Vou selecionar dados. Adicionar
Vou colocar aqui lucro por percentual de vendas por estado. Como que a gente vai calcular esse percentual? A tabela dinâmica ela já calcula automático pra gente. Então a gente vai selecionar aqui a mesma informação, olha. Vou selecionar aqui o total de vendas. Vou dar um OK. Aí ele já vai colocar pra mim aqui. Então eu venho aqui na opção de editar, seleciono também lá o nome dos estados, a UF dos estados e dou um OK, beleza? Depois na hora que a gente formatar esse gráfico, ele já vai ficar aparecendo o percentual. Por último, rapaziada, deixa eu só... E por último, eu vou inserir um gráfico, que ele vai ser um gráfico dinâmico. Que aí ele vai mostrar os tipos de venda, filtrando pelos vendedores, igual a gente fez aqui, tá? Então a gente vai selecionar a nossa tabela dinâmica, vai vir na opção de análise de tabela, gráfico dinâmico. Aí eu vou selecionar aqui um gráfico de barras laterais. Então eu vou colocar aqui gráfico de barras laterais, vou dar um OK. Automaticamente ele já insere esse gráfico para mim na frente da tabela, mas eu vou colocar ele aqui e vou trazer ele aqui para baixo, ó. O que acontece, rapaziada? Por que esse gráfico ele é dinâmico? Tá vendo que ele tem alguma série de botões aqui? E ele funciona de acordo com o filtro que a gente colocou na nossa tabela dinâmica. Tá vendo? Ó, a gente tem o campus do gráfico da tabela dinâmica. E se a gente vier aqui em tabela dinâmica e selecionar, campus da tabela dinâmica. Como a gente vai trabalhar com o gráfico aqui, eu vou deixar nessa opção. Aqui a gente vai colocar vendas, tipo de vendas por vendedor. Tipos de venda por vendedor. Aí, o que acontece? Se a gente vier aqui, a gente consegue filtrar, igual na nossa tabela. E ele já mostra automático pra gente o tipo de venda que essa pessoa fez. Por exemplo, se eu selecionar aqui Ana Paula, que é o que já está selecionado, ele mostrou cartão de débito, cartão de crédito, boleto e à vista. Se eu vier aqui e selecionar, por exemplo, José Ribeiro, ele já altera para mim. O José Ribeiro já não fez venda no cartão de débito, apenas cartão de crédito, boleto e à vista. Beleza? Esse é o nosso dashboard, bem simples, bem explicativo. Agora vamos formatar nossos gráficos. A gente já vai usar a formatação bem rápida aqui do próprio Excel. Então eu vou colocar nessa opção. Aqui vou colocar nessa opção. Também vou usar essa opção para esse gráfico. Essa opção para esse gráfico, para ficar tudo no padrão, beleza, rapaziada? Selecionar aqui, design do gráfico. Vamos deixar tudo no padrãozinho. Pronto, tá vendo? Formatei o gráfico aqui, ele já colocou as informações pra gente. E aqui, análise, design, vamos deixar no mesmo padrão. Só vou fazer o seguinte, que é tirar essa legenda, tirar essa legendinha aqui de total, que não precisa mostrar, que a gente já tem aqui o título do nosso gráfico. E os rótulos, a gente vai deixar eles todo preto, para destacar bem aí a informação para o nosso gerente de vendas. Vou arrastar um pouquinho para cá, para ele poder abrir a informação e não ficar... Trazer um pouquinho para cá, para ele poder abrir aqui o valor e não ficar muito Vou abrir o valor para ele não ficar apagado ali, beleza? Fechou, rapaziada? Então a gente já traz aqui direto da tabela dinâmica uma informação para o nosso gerente. Detalhe, se a gente vier aqui na tabela e filtrar um vendedor em específico, Carlos Roberto, vamos colocar aqui, vamos selecionar que aí fica mais fácil. Carlos Roberto, aí aqui ele já filtrou. Se eu vier para o meu dashboard e for lá embaixo, ele já está filtrado apenas as vendas do Carlos Roberto. E aqui também ele aparece a mesma coisa. Se eu filtrar aqui Anderson Costa, ele vai mostrar as informações do Anderson Costa. E todas essas informações aqui, como elas estão vindo dessa tabela, sempre que eu inserir alguma informação nessa tabela ou excluir alguma informação dessa tabela, aqui vai ser atualizado e ele vai sumir. Quer ver? Vou mostrar para vocês bem rapidinho. Vamos pegar aqui tudo que é produto E e vamos apagar dessa tabela aqui, olha. Vamos eliminar. Vamos deixar aqui dessa forma. Beleza? Eu vou vir aqui na tabela dinâmica, vou selecionar essa tabela dinâmica e vou atualizar.
automaticamente ele já atualiza, tá vendo? Ele já sumiu aqui, olha. E se a gente for no gráfico, tudo que é produto E recalculou e já sumiu do nosso dashboard, beleza? Então o nosso dashboard ele é linkado na nossa tabela dinâmica, que é linkado nessa tabela. Então se a gente inserir ou excluir dados dessa tabela e atualizar a tabela dinâmica, automaticamente ele já vai atualizar o gráfico que a gente mostra para o gerente. E isso dá um ganho muito grande, porque às vezes a gente tem que mandar um gráfico desse toda semana, a gente só atualiza a tabela dinâmica e já manda para o nosso gerente. Fechou, galerinha? Bom, se você curtiu essa aula bem rápida aí, eu vou deixar na descrição a aula, o link da primeira aula, hashtag 00, Excel básico para você sair do zero. Tem bastante fórmula lá, PROC-V, PROC-C, PROC-V, PROC-H no caso, tem a PROC-X, tem a fórmula de soma-se, soma-cs, count. Então tem várias fórmulas lá para a gente poder sair do zero aí no Excel e alguns exemplos. Beleza? Se você curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal e tamo junto.